Como uma pessoa normal se torna um ditador? Hoje irei falar do anime do Overlord, que conta inicialmente a história e tudo mais que estava dentro de um jogo. O jogo é MMORPG, que era o jogo Overlord. Só que nesse universo dele, ele fez nesse mundo uma guilda inteira. Uma guilda inteira e tudo mais. Essa guilda desse jogo que ele joga tá quase fechando seu servidor. Só que nesse servidor ele fez um reino dele próprio. Ele, junto com seus amigos, fez um reino próprio, que no caso seria o castelo mágico. Uma região mágica onde ele é um rei caveira e todos eles não são humanos. Pode dizer assim, ele fez uma tribo de demônios. E nisso o servidor do jogo está se acabando. Inicialmente ele é uma pessoa normal, tudo mais, que só joga e graças ao esforço dele e de seus amigos, ele conseguiu arrecadar vários itens valiosos nesse jogo. Só que como esse jogo tá literalmente fechando o servidor, ele tá lá, ele ficou mais tempo no servidor, ele fica lá se aproveitando ao máximo o final dessa jornada. O que ele não surpreendeu, tanto que ele foi o único dos amigos dele que ficaram no servidor até o último minuto. Teve um colega dele que ficou até um pouco mais de tempo, mas depois de um certo tempo, esse servidor foi desligado. Ele chegou tipo assim, na hora em que o servidor foi desligado, ele descobriu que na verdade ele tinha sido mudado para um outro universo. Pode dizer que aquele universo do jogo se tornou real. Tanto real que até mesmo a alteração que ele fez, uma personagem antes desse universo ter se tornado totalmente real, se tornou fixo. E cada uma dessas personagens faz parte da tumba de Nazarick, agora também faziam parte do seu, como pode dizer, do seu reinado. E nisso, ele inicialmente como um cara normal, que só jogava um jogo, agora estava preso no Lorde Supremo. E ele decidiu queria encontrar mais pessoas que também tivessem ficado presas nesse universo novo, que foi o de Overlord. E para isso ele basicamente fez um sistema de poder dominar, e junto com o seu exército, dominar o mundo todo através de ser um grande ditador. Ele decidiu que seria um ditador. Ele usaria os seus poderes que ele adquiriu junto com seus amigos, seus itens mágicos e as grandiosas magias, mais os membros da tumba de Nazarick, que já eram mais fortes que as pessoas normais, para cada vez mais espalhar o terror e dominar toda aquele universo. E explorar ao máximo aquele universo para adquirir o máximo de poder. E também para ver se algum dia ele encontrava a outra pessoa que também ficou presa nesse universo. Em resumo, da noite pro dia, ele de uma pessoa normal, ele pensou assim: já que eu estou preso aqui, eu vou atrás de encontrar outras pessoas, pode-se dizer assim, que também tenham ficado aqui presas. Mas, graças à aliança lá do Sapo Soberano, que era fazer a parte da tumba de Nazarick, que deu os conselhos dele, ele pensou: por que eu não, ao mesmo tempo que vou atrás de outras pessoas que também ficaram presas aqui nesse universo junto comigo, por que eu também não faço o seguinte? Já domino essa região toda e me prostro como um ditador, e domino tudo, e vou lá e vou reinar sobre essa terra inteira. Basicamente foi isso. E nisso começa a conquista dele em busca de dominar toda a terra. Ele vai explorando inicialmente, e nessa nova busca ele vai nas cidadezinhas mais próximas. Nessa cidade próxima ele basicamente convence lá uma garota, lá salva ela do inimigo. E nisso ele faz lá ser sua primeira base e tudo mais. Como ele é uma caveira, ele começa a usar inicialmente uma máscara e se chama de Momonga. E ajuda ela em alguns desafios e dá para ela um item mágico que chama Goblins para poder defender ela. Eles fazem seus primeiros aliados.
e vai crescendo. Nisso, a trama do Overlord se mescla em momentos em que ele, para conseguir expandir seu domínio, ele literalmente vai enfrentando tudo que tiver pela frente, desde outras criaturas mágicas para poder fazer parte dos seus exércitos, derrotando os líderes deles e assim trazendo para mais para o seu exército, ou as principais pessoas importantes, tanto quanto pessoas do Império. E nesse anime também mostra que não é só o Aizen que, como ele quer ser o ditador, que é uma pessoa má, que é um vilão, mas não. Nananina não. Até mesmo nos reinos que tem próximo, há pessoas que fazem de tudo. E quando eu falo de tudo para se manterem relevantes ou até mesmo para terem o seu amor favorito, essas pessoas literalmente são dispostas até mesmo a trair o seu povo e o seu reino e seu pai para poder conseguir ficar com seu amor. Isso que eu tô falando é daquela princesinha de cabelo amarelo que ela traiu tudo e todos para poder ficar do lado do seu amor. A pessoa que ela gostava e tudo mais, que era um dos seus soldados. Aí ela traiu todos, traiu até mesmo o rei para poder conseguir isso. Não somente isso, como também não foi somente essa traição, como também teve a traição que o povo do exército, o que eram basicamente do irmão dela, que estava literalmente indo negociar com Aizen, pois como Aizen estava querendo tomar aquelas terras e se tornar o líder soberano, ele se prostrou como uma resistência. Ele viu que a força inimiga era mais forte. Ele foi lá e negociou com Aizen um tratado de guerra para ser uma guerra justa. E quando ele voltou, os exércitos ficaram tão com medo da presença marcante dos exércitos do Aizen, que o que eles fizeram? Eles decapitaram o cara e literalmente deram ele de bandeja para o Aizen. Sendo que não, o Aizen não queria isso, pois eles estavam conversando de boa e tudo mais, e talvez encontrariam um meio que não precisasse ter essa chacina toda. Aí o Aizen até ficou com raiva dele e pensou, beleza, se vai ser assim que vai ser. Ele foi lá e destruiu o exército inteiro, já que o cara literalmente, eles não esperou o cara dar a resolução certinha pro seu exército, tudo mais da conversa que teve com Aizen, não. Eles preferiram matar o cara, cortar a cabeça e entregar ele à bandeja, para poder ter como pode dizer, a cremência do Aizen. Só que o que eles provocaram não foram a cremência, mostrando que nesse universo não há pessoas boazinhas. Quem que você acha que é realmente bom, na verdade nem sempre é bom, a maioria é vilão, ou tá apenas fazendo aquilo pelo seu próprio interesse próprio. Nisso mostra que não só há vilões em si, mas sim a cada um lutando pelo seu próprio bem. E o Aizen lutando para poder conquistar tanto todo aquele universo, que todo o universo está a seus joelhos de si, e ele ser o grande soberano, como também encontrar talvez mais algum membro, mais uma pessoa, mais algum jogador que também ficou preso nesse universo vasto e incrível, que é bonito em si. Ele é bonito e tudo mais, os designs, a força de cada criatura, seus poderes mágicos, os humanos, alguns bravos guerreiros tentando resistir ao império do Aizen, que infelizmente a força dele é tão avassaladora que não dá nem pro cheiro, mas o cara vai lá e resiste ao máximo. Mas assim vai mostrando a conquista do Aizen ao longo do tempo. E ele, de uma pessoa normal, vai aos poucos se tornando um ditador cruel e sanguinário. Algumas coisas disso por causa de suas decisões, outra por causa da revolta que ele mesmo tem com outros humanos. Porque inicialmente ele tenta fazer do primeiro reino dominar aquela região de forma pacífica, sem haver sangue. Mas como um deles traiu em busca de ganância e mais poder, acabou traindo o Aizen, acabou gerando, e por uma burrice de uma pessoa, o massacre de um reino inteiro.
e a destruição de muitas vidas por causa de simplesmente por causa da ganância e a soberba dos líderes. Infelizmente, estou falando que o mal não está apenas em um ser que é poderoso e tirânico. Às vezes o mal se apresenta nas pessoas mais simples, que têm influência e poder, que por ganância exacerbada acabam fazendo merda e levando tudo ao caos. Em resumo, não é apenas o Aizen que é um grande vilão, mas sim outras pessoas que se fingem de boa gente, honestas e carinhosas, mas que estão dispostas para poder conseguir seu objetivo, até mesmo passar por cima de sua própria família. Nisso, o Aizen vai no anime ainda está em busca de encontrar essas pessoas que são os players. Até hoje na história que eu vi e tudo mais, apenas do anime, eu não vi ele encontrando ainda outro jogador que ficou preso naquele universo. Mas eu vejo que o Aizen logo logo vai dominar aquele universo todo. Não sei se vai aparecer mais um personagem que vai ser a Resistência, que vai bater de frente com o Reino de Nazarick, pois todos em que tentaram bater de frente foram eliminados de forma rápida e destemida. Enquanto o Aizen, até mesmo, o engraçado é que para adquirir informações, ele se fantasia como um guerreiro para poder adquirir tanto informações dos guerreiros, uma coisa mais interna. Que é interessante. Então ele não tem só o ataque externo de forma rápida e chacinante, mas também ele invade de forma interna, se fingindo de bom moço para enganá-los e conquistar cada vez mais e mais informações de como é aquele universo. E ele vai se dominando aos poucos. Será que o Aizen irá cair, seu império irá cair por dentro? Alguém de dentro dele, por ter tanto fixação por ele, acabe o traindo e leve ele à ruína? Ou não? O império do Aizen irá se manter e só crescerá mais e mais. Isso só nos próximos animes, caso vocês estejam acompanhando o Overlord, para saber. No mais, outra curiosidade. O Aizen, o engraçado é que ele continua com a sua presença marcante, até mesmo quando ele vai para outro universo. Que é engraçadinho. No mais, obrigado por ter assistido até aqui. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e nos vemos até a próxima.